E em nome da Sônia também, né, estendo meu abraço para toda a comunidade do Instituto Federal Catarinense. Não posso deixar de mencionar, né, sem querer menosprezar os demais pró-reitores, pró-reitoras, né, e toda a equipe que me acolheu com tanto carinho, com tanto cuidado hoje aqui, mas não posso deixar de mencionar o professor Jesué, né, que foi o responsável pelo convite para que eu estivesse aqui, porque Jesué, eu não sei se é de conhecimento de todos, ele foi uma pessoa muito importante na história do Instituto Federal Farroupilha, que é o meu instituto, no qual eu trabalhei por quase 30 anos, no qual eu fui diretora-geral de campus, no qual eu fui reitora por 2 mandatos, e Jesué, num momento de uma crise muito complexa na nossa instituição, foi designado pelo Ministério da Educação, pela CETEC, e atuou lá como, alguns chamavam de interventor, né, professor Jesué, mas a gente chamava de reitor pro tempore, né, e com maestria e com ética, né, ele foi decisivo para que o Instituto Federal Farroupilha tivesse restabelecido o seu processo democrático, minimizasse, né, os ambientes de conflito, né, e hoje tenho muito orgulho de dizer, né, que o Instituto Federal Farroupilha se tornou uma instituição importante no nosso território, respeitada, de vanguarda em determinadas áreas de atuação, e muito disso se deve ao professor Jesué, então eu não posso nunca vir ao IFSC e não mencionar isso, né? Além disso, ele está se vingando de mim, porque quando reitor em meu primeiro mandato, nós tivemos, né, também esse movimento de construir coletivamente, de forma participativa, o 2º PDI do Instituto Federal Farroupilha, e no lançamento, num dia que nem esse que estamos aqui hoje, só que lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Jesué, né, foi a pessoa chamada para fazer uma fala, e ele me disse que a diferença eu perceberia, que hoje eu falaria para umas 70, 80 pessoas presenciais, um universo maior, né, via canal do YouTube, mas que o que eu fiz com ele foi meio sacanagem, porque ele chegou lá e nós tínhamos mais de 600 pessoas dentro de um auditório, esperando ansiosamente pela fala dele no lançamento do PDI do Instituto Farroupilha. Então eu só estou fazendo esse preâmbulo para, né, reforçar minha satisfação de poder estar aqui com vocês, da honra de ter sido chamada para tentar contribuir com vocês nesse processo que é importantíssimo e fundamental, né? A Sônia bem disse, né? Não fosse pela imposição legal, qualquer gestor com mínimo de juízo e de compromisso com a sua instituição, né, faria algo que se não se chamasse PDI, mas que seria um planejamento com as dimensões e com a amplitude que o Plano de Desenvolvimento Institucional tem que ter. Não sou uma palestrante, vou corrigir, né? Eu não sou uma especialista nessa área, como vocês viram pelo meu breve currículo, né? Eu sou uma professora de zootecnia que começou numa escola agrotécnica, e que se formou um pouco em gestão pública por meio da experiência, por meio de qualificações, mas realmente a minha área de especialidade não é essa. Mas penso que talvez por conta da minha trajetória, né, eu possa contribuir em alguma medida com vocês. Eu preparei, né, um roteiro numa apresentação, porque eu tenho um sério problema de síntese, né? Se me deixam falar, isso é cacuete de professor antigo, né, que não tinha WhatsApp, que não tinha redes sociais e que tinha a voz e as mãos, como todo descendente de italiano, né, para se comunicar. Então, eu, para não divagar muito, não me perder e também não me estender demais, eu montei um pequeno roteiro. Antes, né, da gente definir o título, nós demos uma conversada, né, porque a gente pensa que para se começar um processo de elaboração de um plano de desenvolvimento institucional, a gente não pode deixar de tratar e de falar algumas questões que são estruturantes no que diz respeito à nossa rede federal. Então a gente tentou casar as duas
questões, né? O plano de desenvolvimento institucional e a consolidação dos institutos federais. Lembrando que, se já foi mencionado aqui, que ano que vem a rede federal estará fazendo 115 anos, 115? 115 anos, isso é 1909, né? As primeiras escolas de artífices. Este ano a rede federal está fazendo 15 anos, né? E a gente vai ter, inclusive, aí uma gama de atividades alusivas, comemorativas, que estão sendo planejadas em conjunto pela CETEC com o CONIF, né? Mas então, como a gente aproveitar esse momento, esse ano, até para tentar fazer uma espécie de resgate, né, daquilo que está na base, que está na origem, que está na gênese dos institutos federais, certo? Então eu vou pedir para